leis morais foram instituídas por Deus, desde o princípio para toda a humanidade. Por isso, elas são classificadas como leis universais. Mas, às vezes entramos em um grande equívoco, quando achamos que as leis culturais e cerimoniais devem ser tratadas como leis morais. Existem denominações que vinculam as leis de princípios morais com as leis culturais, típica de um determinado povo. Isso não tem coerência. Não é porque você não faz parte de uma cultura ou de uma religião que você não possa exercer as leis morais em qualquer parte do mundo. Por isso, a guarda do sábado, em hipótese alguma, pode estar vinculado aos princípios morais. Como todos sabemos, a guarda do sábado fazia parte exclusivamente de uma cultura de um povo. Isso é tão verdade que, na própria Bíblia, vemos claramente homens de Deus que não guardavam o sábado como prática cultural em seu tempo. Vou dar alguns exemplos de homens que eram retos e justos aos olhos de Deus, mas não guardavam os sábados, como Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José do Egito. Pois bem, esses temiam a Deus e, por isso, eram considerados justos aos olhos do Senhor, não porque guardavam os sábados, até porque, em nenhum lugar na história, nem na Bíblia, e em nenhum outro documento extrabíblico, não mostram esses homens praticando a guarda dos sábados. Uma coisa é certa: se eles guardassem de fato os sábados, com certeza, estaria relatado nas Escrituras, já que o sábado para alguns é um ponto imprescindível para toda a humanidade. Imagine José, o governador do Egito, implantando a guarda do sábado no Egito. Ele iria arrumar um problema com o grande faraó. Mas, não é porque eles não guardavam o sábado que eles eram pessoas do má conduta. Muito pelo contrário, eles tinham consigo a prática da lei moral, caráter de princípios morais, e, por isso, eles eram vistos como justos e santos aos olhos do Senhor. Por exemplo, Enoque. Enoque não guardava o sábado, mas ele era um homem tão justo que Deus o tomou para si. José do Egito não guardava o sábado, mas quando foi tentado pela mulher de Potifar, resistiu e fugiu. Noé não guardava o sábado, mas não praticava a imoralidade e nunca se corrompeu com aquela geração. Abraão não guardava o sábado, mas era um homem justo. E, resumindo, nenhum deles eram ladrão, fornicador, homicida, injusto, depravador. Enfim, eu poderia citar várias condutas imorais para comprometê-los, mas eles eram justos e bons, e retos diante de Deus. Isso também prova que o sábado não tem nenhuma ligação com o caráter moral, e sim cerimonial. A lei moral foi instituída por Deus desde o princípio, muito antes de Moisés. Agora vamos para a lei cerimonial. A lei cerimonial foi elaborada e estabelecida após os israelitas saírem do Egito, liderado por Moisés no deserto. Ali, no Sinai, surgiram muitas leis peculiares e exclusivas para o povo de Israel, inclusive a guarda do sábado. As leis cerimoniais eram leis típicas e próprias que só Israel, como povo escolhido, praticava. Então, o povo de Israel tinha rituais, festas, normas, dias específicos e outras coisas mais que só eles faziam entre todas as nações da terra. Vejamos: porque, povo santo, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7:6. A única prática que os israelitas herdaram dos seus antepassados foi a circuncisão que Deus ordenara que Abraão executasse em sua casa. Aproveitando que agora estamos falando de circuncisão, aí eu te pergunto: já que temos que praticar a lei de Moisés, por que não circuncidar? Alguém vai dizer: ora, já não precisa mais. E o outro retruca: ora, mas se Jesus guardou os sábados e também se circuncidou, então devemos seguir o seu exemplo, não é? E por que vocês só guardam os sábados e não se circuncidam? Então, já que não precisa mais circuncidar, também não precisa mais guardar o sábado. É nesse ponto onde tudo se esclarece, e temos a compreensão das coisas. Muitas leis, como circuncidar, sacrificar animais para expiação de pecados, guardar sábados, e outras leis que se caracterizam como leis cerimoniais, não são obrigatórias para os cristãos. Até porque elas não são de caráter morais. Ah, mas o sábado está entre os 10 mandamentos. É diferente. Como assim diferente? Se esse tipo de lei tem caráter essencialmente cerimonial, ou você quer dizer que não? Se essa prática fosse considerada uma lei moral, por que Enoque, Noé e os patriarcas não seguiram, já que a conduta moral fazia parte de suas vidas? É óbvio que o sábado é uma lei cerimonial e exclusiva ao povo de Israel, e não para os cristãos.
nem para os outros povos. É claro que a graça não anula a lei moral. Imagine um cristão praticando o homicídio, a injustiça, a imoralidade, a mentira, o egoísmo e tudo aquilo que diz respeito à integridade moral. O cristão comprometido com a verdade de Cristo jamais irá praticar tais coisas. Enquanto a primeira carta de João, capítulo 2 e verso 4, não se refere às leis mosaicas, e sim à lei do amor ao próximo. Confirmamos isso na seguinte epístola de João, quando diz: "E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros." 2 João 1:5. Esse mandamento que o apóstolo João trata é o amor e a caridade para com o próximo. Esse é o contexto claro das epístolas de João, ao escrever para as comunidades. O apóstolo Paulo também deixa bem claro qual o verdadeiro mandamento de Deus para os cristãos. Vejam, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5 verso 14.